Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à reflexão relativa ao 25º domingo após Pentecostes. Também podemos chamar de antepenúltimo domingo do ano da Igreja, já que faltam apenas, contando com hoje, 3 domingos para finalizarmos o ano eclesiástico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos conversar a respeito do texto de Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Marcos 12, 38 a 44, você tem aí na descrição deste vídeo, e você pode paralisar e fazer a leitura para que a sua reflexão possa ser mais profícua. Vamos juntos? Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. E em seguida ele atravessou andando sobre o cabo de aço. Foi e voltou. A multidão, extasiada, aplaudiu. Aproximando-se de uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem perguntou: "A senhora acredita que eu consigo atravessar novamente?" Ela, claro, respondeu, disse que sim. "A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão?" "Sim, eu acredito." "A senhora acredita que eu consigo colocar alguém nesse carrinho e também levar?" "Sim." "A senhora entraria no carrinho?" "De jeito nenhum," respondeu ela. Confiar. É esse o desafio que nós temos ao longo da vida. Vivemos em um mundo onde tantas vezes a nossa confiança é quebrada, que não precisaremos chegar ao exemplo extremo dado no início desta reflexão para perceber como temos dificuldades em confiar. Ter a confiança quebrada não é um privilégio de cristãos, de ocidentais, de orientais, de homens ou mulheres. É algo que faz parte da vida de todos. Uma vez que a confiança é quebrada, há muita dificuldade para que ela seja recuperada. E por vezes podemos nos indagar: em quem podemos confiar? Talvez seja devido a essa dificuldade que todos nós temos que um outro discurso que existe no mundo pode se tornar tão atrativo aos nossos ouvidos e coração. Ele está presente em inúmeros livros de autoajuda das melhores livrarias existentes. Ele está presente nos vídeos de youtubers e coaches de plantão. Ele está presente em muitas músicas que ouvimos, como por exemplo na bela canção de Renato Russo, quando ele canta assim: "Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo." A canção é belíssima, mas será que de fato ela diz uma realidade? Quem nunca se sentiu atraído por este discurso? Sejamos sinceros, aqueles que dirigem sabem bem do que eu estou falando. Nós não confiamos muitas vezes nem sequer de dar o nosso carro na mão de um familiar ou de um amigo próximo. E quando entregamos, ficamos de olho. Quando estamos do lado, então ficamos em pânico, vendo todos os erros que são cometidos ao nosso critério. Por quê? Porque preferimos confiar em nós mesmos. Na leitura do Evangelho de hoje, temos um assunto marcante que é ensinado em 2 atos. No primeiro ato, Jesus de cara escancara algo que precisamos evitar: a confiança em si mesmo. Jesus diz: "Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e de saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes.
devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Algumas coisas aqui podem soar meio estranhas para nós, se analisarmos o que Jesus diz de forma honesta e não levarmos em consideração o contexto. Ora, que mal teria em gostar de usar vestes talares se eles eram homens religiosos? Que mal teria em quererem ser saudados nas praças, eles poderiam ser apenas homens sociais? Que mal teria em buscar os primeiros lugares nas sinagogas? Muitas vezes não reclamamos hoje que na igreja as pessoas não querem sentar na frente, só querem ficar no fundão. Que mal há em fazer longas orações? Não reclamamos que os cristãos mal têm tempo para orar, ou pelo menos dizem isso, e oram pouco? Pois é, mas as aparências enganam. Jesus pega pesado contra os escribas, pois eles faziam tudo isso para demonstrarem algo que não era. No fundo, os escribas se diziam homens de Deus, mas isso não condizia com a realidade. Afinal de contas, eles não depositavam toda a confiança em Deus. Eles preferiam seguir o velho discurso atraente aos ouvidos de confiar em si mesmos e nas suas obras. E a coisa só piora de figura quando Jesus diz que eram homens que devoravam as casas das viúvas. Isso acontecia porque muitos escribas não tinham outra fonte de renda, além da generosidade de suas benfeitoras. E como se não bastasse eles viverem nas custas de doações, eles cometiam abusos, até mesmo de pessoas de baixa renda, como as viúvas. Falando português claro, Jesus iguala os escribas, os homens mais respeitados da sociedade, aos cobradores de impostos, os homens menos respeitados naquela sociedade e que cometiam abusos semelhantes na cobrança de impostos. Amados no Senhor, o recado nesse primeiro ato da leitura do Evangelho de hoje é direto e reto para nós. Não faça como os escribas. Não confie em si mesmo. Se você fizer isso diante de Deus, não encontrará alívio, misericórdia, perdão, somente repreensão e juízo. Pois foi isto que Jesus sentenciou ao final de sua fala. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Feito isto, chegamos na segunda parte, no segundo ato da leitura do Evangelho, onde nós temos a conhecida história da oferta da viúva pobre. Mês de novembro, mês oficial de falarmos sobre ofertas na igreja, e nada melhor do que iniciarmos amparados por este conhecido texto bíblico. Nada melhor do que iniciarmos o mês tocando neste assunto com a oferta da viúva pobre. A história é conhecida, sabemos que a viúva oferta apenas 2 pequenas moedas, que o texto diz ser correspondente a um quadrante. E seguramente as 2 moedinhas eram as menores, as mais leves e menos valiosas moedas da época. Seguramente que a lição mais superficial e clara é aprendida na primeira leitura deste texto. Não precisamos nos esforçar muito para entendê-lo. A oferta da viúva pobre foi infinitamente superior à oferta das pessoas ricas que depositavam grandes quantias, porque em linhas gerais não era o valor, mas a proporção das ofertas que estava valendo para Jesus. Mas se nós nos restringirmos a apenas este aspecto do texto, acredito que não faremos justiça plena ao ensinamento que Jesus quer passar. Do contrário, este texto que veio antes, este primeiro ato, a respeito dos escribas, não teria muito sentido, não teria muita conexão com a oferta da viúva. Para compreendermos a fundo o que Jesus está ensinando aqui, é necessário analisarmos a condição da viúva. Ser viúva hoje seguramente é algo ruim.
Nenhuma esposa deseja perder o seu marido, mas naquela época era muito pior, porque na sociedade de Israel do século I não era possível que as mulheres exercessem uma profissão. A mulher saía da casa do seu pai e, ao se casar, seria sustentada por toda a vida por seu marido. E caso este morresse antes, não havia pensão, não havia INSS, não havia seguridade. Se não havia quem a sustentasse, se não era possível desenvolver uma atividade rentável, sobrava pouco para as viúvas, além de viverem de ajuda de pessoas desconhecidas, de viverem de doações. Agora só imaginem uma mulher nestas condições precárias ofertar tudo o que possuía para o seu sustento. Das duas, uma: ou a mulher era maluca, ou era uma mulher que confiava demais em algo que poucas pessoas enxergavam. E como na sequência Jesus convoca os seus discípulos, se referindo à viúva, passa a elogiá-la, podemos entender que a viúva não era nenhuma maluca. Pelo contrário, ela confiava que o mesmo que o sustentou até ali, iria continuar sustentando a ela. E de forma semelhante, no texto de 1 Reis, que é o texto do Antigo Testamento, para este domingo, nós temos o relato da viúva de Sarepta, que tinha tão pouco para ela e seu filho se alimentarem, que foi capaz de dar o único alimento que tinha para Elias: um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Se ofertar as únicas moedinhas que tinha já era algo admirável, imaginem a única comida que tinha. A situação da viúva de Sarepta era tão crítica que ela afirmou ao profeta Elias: vamos comer e depois morreremos de fome. E adivinhe só o que aconteceu. Não sabemos ao certo o que aconteceu com a pobre viúva, que ofertou apenas 2 moedinhas. Mas é possível presumirmos que ela não ficou desamparada. Pelo contrário, ela alcançou o que poucos alcançam em vida: o elogio do próprio Filho de Deus. E a viúva de Sarepta? O texto de 1 Reis 17, 15 e 16 diz: a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. A farinha da panela não faltou, o azeite do jarro não acabou. As viúvas pertenciam ao lado fraco da sociedade israelita, sequer têm seus nomes citados nos textos bíblicos, mas dão um banho no quesito confiança. E isso ocorre especialmente porque elas não confiam em si mesmas, mas em Deus, e não se decepcionam. Amados no Senhor, confiar não é uma tarefa fácil. Não temos facilidade em confiar em ninguém. E podemos dizer até que a Bíblia nos admoesta a não confiarmos nas pessoas. Quando nós lemos no Salmo 146, versículo 3, não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Todavia, o antídoto para a desconfiança no outro não está em confiarmos em nós mesmos. Até porque o mal que existe no outro também existe em mim. Somos tão humanos quanto o outro e, consequentemente, tão pecadores quanto o outro. Porque não conseguimos confiar no outro, mas muitas vezes pensamos ser possível confiar em nós mesmos? Podemos e devemos confiar em Deus em todos os momentos.
O problema é que precisamos admitir que nem sempre teremos facilidade em confiar em Deus. Confiar em Deus inteiramente, plenamente, perfeitamente, não está no nosso poder. Pela nossa natureza, não desejamos confiar em ninguém, nem mesmo em Deus. E nesse sentido, nós não somos assim tão diferentes dos ateus. Não se engane. Aparentemente religiosos e ateus estão em lados opostos, mas são mais parecidos do que imaginamos. Porque o ateu confia apenas em seu próprio pensamento. O religioso confia em suas próprias ações. Tanto é assim que muitas vezes o religioso, ele irá barganhar com Deus, se utilizando inclusive das suas ofertas. Olha, Senhor, eu oferto regularmente, eu venho aos cultos regularmente, eu procuro fazer a sua vontade regularmente, então, seja bom para comigo, faça o que eu desejo. Mas isso não é possível. Não é possível barganharmos com Deus. Segundo C.S. Lewis afirmou no seu conhecido livro Cristianismo Puro e Simples, cada uma das suas faculdades, suas capacidades de pensar, de mover os lábios a cada minuto, tudo isso é dado por Deus. Ainda que você dedicasse cada momento de sua vida exclusivamente ao serviço dele, não poderia lhe dar nada que em certo sentido já não fosse dele. Talvez seja por isso que nos momentos mais difíceis, em que a nossa confiança é mais testada, que percebermos uma força sobre-humana que está fora de nós, que nos leva a confiar em Deus. Pense você consigo mesmo, se não é assim. Não foram nos momentos mais delicados que a sua confiança foi fortalecida em Deus? Seria possível que isso viesse de você? No final das contas, a viúva pobre que ofertou pouco dependia da mesma fonte que os escribas, que por sua vez dependiam da mesma fonte dos ricos que ofertavam grandes quantias. Não somos todos nós dependentes do mesmo Deus? De nada adianta termos trabalho se Deus não nos conceder saúde. De nada adianta os bens e as riquezas se quando morrermos tudo ficará aqui. De nada adianta a aparência religiosa se Deus não estiver em nosso coração. Por isso, amados no Senhor, muitas vezes, confiar em Deus poderá parecer algo simples e tranquilo, mas em outras, nem tanto. O que tivermos em nossa conta poderá parecer muito pouco. O que tivermos em nossa despensa poderá parecer muito pouco. Ou ainda nós teremos a sensação de que estamos dentro de um carrinho de mão atravessando as cataratas do Niágara em um cabo de aço, sem sabermos quem está nos conduzindo. Mas não se engane, não importa qual seja a sensação, não importa qual seja o tamanho do seu medo ou as dúvidas que pairam sobre a sua cabeça, Deus estará lá empurrando o carrinho. E se Deus está lá, do que teremos medo? Como lemos em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por isso, amados do Senhor, não titubeiem, não duvidem, confiem em Deus, aquele que foi capaz de enviar o seu único filho em nosso favor para morrer e nos perdoar de toda a nossa descrença e desconfiança, jamais faltou, jamais falta, jamais faltará. E assim nós poderemos sim dedicar-nos ao Senhor, entregar a nossa vida a Ele,
ofertar também à igreja, sem temer que aquilo irá nos faltar. Nós poderemos ter certeza que, assim como a viúva de Sarepta, a farinha não acabou e o azeite não faltou. A farinha e o azeite não irão acabar. Tenha certeza disso. Confie em Deus. Amém. Eu espero que esta reflexão tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal. Continue seguindo os nossos vídeos também diários da Bíblia ao longo do ano. E se você se achar conveniente também, você pode compartilhar esta reflexão, você pode curtir, comentar e continuar nos seguindo. Continue sempre conosco, confie sempre em Deus. Até o próximo vídeo.